do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, como lhes dizia ao princípio, antes da Santa Missa, nós celebramos hoje as 7 dores da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores. A tradição, o Evangelho, e junto com a tradição, enumeram 7 dores específicas, que os senhores já conhecem, são devotos delas, graças a Deus, todos nós. Então vamos considerar hoje o que a igreja chama da sequência. Alguns dias do ano, algumas festas, tem um texto que é um hino, que é um poema realçando mais a festa do dia que celebramos. E hoje é como é a missa da festa de Nossa Senhora das Dores, temos a sequência que é muito bela. E aqui vai dizer: estava a mãe dolorosa ao pé da cruz lacrimosa, e o filho pendente dela, dura espada lhe rasgava, alma pura, e lhe ensopava com dor, tristeza e gemidos. Então a igreja nos coloca naquele cenário, não só com belas e poéticas palavras, mas impregnado de fatos históricos, dores reais, e que nós, infelizmente, mesmo com muita devoção e meditação, não vamos alcançar. No céu, nós vamos poder, em Deus, ver as dores que Nossa Senhora sentiu naquela Sexta-feira Santa. Então, Nossa Senhora, como diz o Evangelho, estava em pé. É muito impressionante porque, bom, as senhoras que são mães sabem o que é o horror de pais também. Cada um sofre do seu jeito, mas todos sofrem muito de ver um filho em apuros. Mas os senhores, pais e mães, nunca verão um filho em apuro, um filho inocente. Porque vamos lá que seja incriminado inocentemente, mas no fundo, todo mundo tem culpa. Somos pecadores. Agora a Santíssima Virgem tem o inocente. É Deus encarnado, que ela vê ser crucificado por causa daqueles que ele por 2000 anos preparou, por 2000 anos enviou profecias, sinais, profetas, milagres, e estes que não quiseram reconhecer o seu filho. É uma dor que não existe igual. Todos nós, um dia, muitas vezes da vida, sofremos ou sofreremos injustiças. Mas no fundo, todos nós somos criminais. Mas nosso Senhor, como ele disse, quem me arguirá de pecado? Ninguém tinha nada a dizer com verdade contra ele. Então por que querem matá-lo? Então imagine a mãe, as senhoras que são mães, coloquem seus corações no lugar do de Nossa Senhora. É uma coisa horrível. E Nossa Senhora está em pé. Essa prontidão é a fé que faz Nossa Senhora ficar em pé. Mas a fé não atenua, não anestesia em nada o coração da Santíssima Virgem Maria. Pelo contrário, faz sofrer mais ainda. Porque a fé faz ver as coisas como elas são. Sem fé, aí vamos colocar o sentimento humano, nós colocamos desculpas. Talvez eles não sabiam. Aí os senhores falam, padre, mas justamente nosso Senhor disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sim, os romanos não sabiam muito bem o que estavam fazendo, mas os hebreus sabiam muito bem.
E Nossa Senhora não coloca nenhum ai. Por que a mim? Por que meu filho? Não existe porquê. Existe somente amém. E lembremos-nos que foi a Santíssima Virgem que colocou o Nosso Senhor lá no São João capítulo 2, bodas de Caná. E Nosso Senhor disse, não chegou a minha hora, mas Nossa Senhora pediu um milagre. E então ela sabia que era o momento, Nosso Senhor determinou que ela fosse o relógio que mostrasse o momento da sua hora, que são os 3 últimos anos de sua vida, e Nossa Senhora sabia que ia passar tudo que ela viu, mas ela tem fé, e a mesma fé que não atenua, faz sofrer mais, brota da fé a virtude da esperança. Por isso nós temos, o padre já comentou isso, repito, é um pouco, entre aspas, gosto do padre, mas serve para todas as nossas almas. Os espanhóis sempre chamam Nossa Senhora das Dores, a Virgem Dolorosa, mas muito Nossa Senhora da Esperança, a mesma dolorosa. Por quê? São dores profundíssimas, inéditas e singulares, mas a Virgem Dolorosa, como tem fé, tem esperança. Então não tem desespero. E não tem para quem e por que fugir de nada que Deus manda. Nós não podemos fugir daquela cruz que nos compete carregar, é impossível. E Nossa Senhora sabia muito bem que os seus ombros do seu filho carregavam o peso do mundo. E Nossa Senhora, valente, mente, aceita, sofre, porque o coração está esmagado, mas a alma está íntegra. Fé católica. Por isso diz o texto, estava ao pé da cruz, é verdade, mas ela estava ao pé da cruz em pé, firme, convicta, porque sabia muito bem que passado aqueles dias de horror, de sangue, iam vir dias gloriosos da ressurreição do seu filho. E a dura espada lhe rasgava a alma pura e lhe ensopava com dor, tristezas e gemidos. Nossa Senhora chorou, hein? E chorou muito. Nossa Senhora teve dores do seu coração afetuoso, nobilíssimo, profundíssimas dores. E não tinha um consolo. Tanto que o profeta Jeremias, a igreja aplica a Nossa Senhora, dizendo, mulher, grande a tua dor, a quem te compararei? Aí o profeta Isaías compara a morte do unigênito. Imagine ter só um filho e ele morre. Essa é a dor. Mas Jeremias vai além, vai dizer assim, a tua dor é grande como o mar. Nós vivemos de litoral todo o Brasil, graças a Deus, salvo alguns estados. Em todo caso, acessível. E o Senhor sabe a imensidão e profundidade do mar. Então, quando o profeta Jeremias compara a dor de Maria Santíssima, a dor do mar, a grandiosidade em extensão e profundidade ao mar, imagine quem sofreu ou poderá sofrer com semelhante extensão e profundidade. Ninguém. Porque não existe coração puro, forte pela fé, e com uma profundidade tal qual da dor, da esperança, para se ancorar lá no fundo em Deus, nenhum mortal tem. Nem santos, anjos não têm coração porque não tem corpo, nem ninguém, só a Santíssima Virgem. Aí segue o texto a dizer, ó, quão triste e quão aflita foi a donzela bendita, mãe do unigênito filho, dor e angústia possuía, e toda trêmula via as penas do ínclito filho. Que homem ali não chorara, se a mãe do Cristo observara, padecendo tão suplício? E era verdade. A tradição conta que Longino, o soldado que perfurou ao lado de Nosso Senhor, ele olhava a Santíssima Virgem. Não é só um filme da Paixão de Cristo que relata isso para ter uma cena a mais. É a tradição. Ele olhava aquela senhora diferente. Ele viu muitos morrerem.
Muitos. E viu muitas mães fazendo o que qualquer uma das senhoras são capazes de fazer por um filho sendo sentenciado. Quer culpável, quer justo, inocente. Mas ele nunca viu uma mulher com aquela conduta. Era um manancial de lágrimas, mas não tinha desespero. Nós, em nossas lágrimas, o desespero anda a 1 milímetro de distância, hein? Agora, de Nossa Senhora, não. Ela só regava o que ia brotar. A esperança rega a vitória de Deus. E é isso que ela estava ali regando. Então, um homem romano, hein, que não tinha coração, soldado, ele olhou aquela senhora e disse, não, esta mulher não é como as demais. E ele tinha toda a razão. Nenhuma mulher é mãe de Deus. Só ela. Nenhuma mulher tem um filho inocente, só ela. E ele começou ali a se converter por ver este espetáculo de controle, sem desespero e de uma dor profundíssima. As outras mães desmaiavam e estava resolvido, hein? Copo de açúcar, sepultura para os seus filhos e esperar o juízo final. Agora a Santíssima Virgem não precisou de copo de açúcar de ninguém. O seu consolo foi a fé. A fé. Então, mesmo um homem tão frio, como Longino até então, foi capaz de ver naquela dor e sentir, porque Nossa Senhora comunicava essa dor às almas boas e causar nele o princípio da sua conversão. Aí diz aqui a Santa Igreja que peito não se partira quando a mãe piedosa vira com seu filho suspirando. Pois é, nós vemos aqui abrir as pedras do Calvário, o dia se faz noite, até a criação se abala. Seres inanimados como pedras se racham, porque aquela dor era uma dor que abalou o universo. Quer os sensíveis que têm coração, homens, quer seres insensíveis como pedras, eles também se vestiram de luto, de dor diante daquele espetáculo de horrores e de esperança e de fé. Depende do ângulo que olhemos. Porque o povo delinquiu, Jesus em tormentos viu, sofrendo cruéis flagelos, viu o amado, o filho seu amado, morrendo desamparado, lançar o espírito extremo. Aí nós vemos Nosso Senhor, é uma das suas 7 palavras. Pai, por que me abandonastes? Nosso Senhor, em sua natureza humana, sente como que o abandono do Pai. Nosso Senhor morre na cruz só e sem amparo. E a sua mãe está em pé. Aí temos que entrar dentro do coração de Jesus, Nosso Senhor. Imagine o sofrimento, a dor que Nosso Senhor sentiu ao ver sua mãe sofrendo por ele. São 2 corações, mas na dor se funde em um só. O que Nossa Senhora sente em seu peito dói no coração de Jesus, o que Nosso Senhor sente em seu peito dói no coração imaculado de Maria Santíssima. E ele olha para o Eterno Pai, o silêncio da divindade. Ele morre só. E ele olha para o seu lado, um bandido que não cessa de blasfemar. Ele olha para outro, um penitente que daqui a pouco estará com ele no paraíso. Lhe causa um bálsamo, o primeiro fruto de sua paixão. Ele olha para sua mãe, que foi aquela preservada de toda mancha, graças à sua paixão, o primeiríssimo fruto da sua paixão em realidade, e dor, sofrimento, e lhe faz sofrer mais. Aí a igreja vai dizer, ei a mãe, fonte de amores, fazei que estas fortes dores eu sinta e convosco chore. Aí aqui se chama, é o que hoje também se celebra, a compaixão da Santíssima Virgem. Ela sofreu com Nosso Senhor. Então a igreja está pedindo, depois de contemplar todas as profundas e imensas dores de Nossa Senhora, que tenhamos parte. Então a devoção à dolorosa não é uma devoção sentimental,
É uma devoção tal qual a devoção à paixão de Cristo, que enxerguemos o que custou para que possamos estar aqui, hein? O que custou a duas almas inocentes o preço a pagar por nós bandidos. Nós devemos lembrar disso em cada confissão, hein? Nós achamos que é só a nossa boa vontade, é algo, mas até o algo da nossa boa vontade, quem semeou o coração transpassado de Nossa Senhora? Por isso ela é chamada onipotência suplicante. Porque ao pé da cruz ela estava rezando pelos inimigos de Deus. E lembremos-nos que nós somos filhos da ira, filhos de Adão prevaricador. E aí são, se não me falhar a memória, São Bernardo, sim, hoje dizem matinas, que é uma dor a mais a Nossa Senhora. Ela vê, ela ouve Nosso Senhor lá de cima pregado dizer: mulher, é o evangelho de hoje, eis aí teu filho. Ela olha para a cruz, vê Deus feito homem, que é seu filho. Aí ela olha para o seu lado, vê o filho de Adão, mesmo virgem, casto, santo, São João, mas também filho da ira, como todo filho de Adão. Aí a dor do coração de Maria, de adotar, junto com o inocente Deus, Deus feito homem, adotar em São João bandoleiros, filhos da ira, mas ela vai aceitar como seus filhos e tratar-nos como filhos. Pois então, diante desse testamento, o mínimo que se pode fazer é contemplar e carregar em nosso peito as dores e lágrimas de Nossa Senhora, sim, senhores. É o mínimo de gratidão. Isso passa humanamente, infelizmente, hoje com a ruptura de costumes. Quando nós olhamos para trás, vamos considerar um exemplo estúpido, mas em todo caso um exemplo. Imagine os senhores, uma família que viveu em perrengues, extrema pobreza, muitas dívidas, muitos apuros de saúde econômico, e alguém resolveu pôr um basta. O nosso bisavô. Este homem saiu, vendeu bala no semáforo, depois conseguiu estudar alguma coisa, cortar grama, pintar algumas casas, fazer umas economias, tirar a família do perrengue, foram ter um êxito econômico e junto com o sacrifício um nível moral melhor. Aí essa família hoje em dia tem bastantes bens, muitos. É fácil para quem nasceu na paz e na abundância gozar da paz e da abundância. Mas quem olha para trás e vê que a causa da paz e abundância de hoje foi o suor e ralado de alguém, aí nós damos mais valor para isso. Salvando as distâncias infinitas, se nós olhamos para trás, olhamos lá no Calvário, que o preço foi um sangue de um Deus e lágrimas da sua mãe e um coração transpassado, nós damos valor para a graça de Deus. Então, queridas almas, ter impressa na alma as dores de Maria Santíssima não é uma tristeza e um espírito abatido, deprimido católico. Não! É o mínimo de consideração que podemos ter, porque foram essas dores que um dia nos causarão alegrias eternas no céu. Foi uma morte de um Deus inocente que nos deu a possibilidade de um dia poder reinar com Ele no paraíso. É diferente. Então, olhar para a cruz não é para ficar deprimido, é para ter esperança. Olhar para a cruz não é para se desesperar, pelo contrário, é para não se desesperar, porque o pior Deus fez. E, com esta compaixão, carregar em nossas almas essas dores, este sangue e essas lágrimas. Aí peço, eu sinta e convosco chore, fazei que a alma se me inflame, porque a Cristo Deus só ame e só busque o seu agrado. Santa Mãe, isso vos peço, fique o peito bem impresso das chagas do crucifixo. De vosso Filho chagado, o que por mim se há dignado sofrer, repartir comigo. Fazendo enquanto viver, com meu Jesus condoer, convosco chorar de veras. Junto à cruz convosco está, vosso pranto acompanhar, unicamente desejo. São as palavras que a igreja coloca na boca dos seus filhos. Então, queridas almas, este mundo
ruidoso e lamentável, vive para o desespero. Nós vemos hoje em dia tanta gente jovem abreviar sua vida porque alguém lhe olhou feio, lhe chamou de gordo, lhe chamou de magrelo, os chamados bullying, como chamam hoje. E aí a pessoa abrevia sua vida, os senhores me entendem, por uma palavra estúpida. Imaginem se tivesse que pastar o que os nossos pastaram para ter uma vida digna. Muitas das depressões de hoje, dos desalentos de hoje, é porque falta o espírito de sacrifício, que eu lhes digo, é impossível viver feliz neste mundo, no pouco que se pode viver, se nós não estamos abraçados a uma cruz. Saber ceder, saber se manter íntegro, saber que o caminho mais fácil é o errado e eu não posso porque eu sou filho de Deus. A integridade é um sacrifício contínuo. Saber dizer um não, isso está errado. Ah, não vão gostar mais de mim. Lamento, mas está errado, não aceito, isso é inadmissível. Não apagar uma letra do Evangelho, saber perpetuar o que Deus condenou, goste a quem gostar e quem não gostar, fica o nosso muito, sinto muito. É a cruz de Cristo que mantém a ordem e sem ela o caos e basta olhar deste portão para fora. Então, queridas almas, quando a religião que prega, como dizia São Paulo, nós pregamos a Cristo crucificado, quando a religião católica deixou de lado o crucificado, o mundo ficou desmantelado. As almas ficaram sem norte e nós só encontramos em cada nascer do sol o desespero, porque não existe esperança fora da cruz de Cristo. Nossa vida não tem sentido se não for regada com o sangue da cruz que nosso Senhor derramou ali. Então, é o que a alma pede aqui, repartir comigo, fazer que enquanto eu viva, eu leve impressa as chagas do crucifixo. Aí quando alguém nos xingar de feio, ou está dizendo a verdade, não importa o que venha a ser, nós vamos olhar para o mais belo e foi crucificado. Ninguém vai ser belo como nosso Senhor. Nunca! Quando nos chamaram de possesso do demônio, malfeitor, olhamos para o crucifixo, o que acusaram que fez mais exorcismos? Segue a Beelzebul. Em nome de Beelzebul que ele lança fora os demônios. Quando fizermos uma benfeitoria a alguém que nos pagará com ingratidão, em vez de ficar deprimido, o cego que ele curou, o morto que ele ressuscitou, o leproso que ele limpou, o paralítico que ele fez correr, caminhar, o que fez? Sexta-feira Santa, crucifica-o. Foi isso que eles fizeram. Então, quem somos nós para nos desamparar, sendo que a nosso Senhor fizeram pior? Até no que Cristo sofre de injurioso, se transforma no laboratório de Deus, bálsamo para os seus. Então, queridas almas, a nossa vida terá nestas dores horríveis, nestas injustiças tremendas, a alegria e a justiça de Deus. Então, se nos chamarem do que for, sendo verdade ou não, não devemos nos abalar. Aquele que não podemos dizer um sem ser injustos, sem sermos injustos, foi tratado como o pior dos mortais. Então, nosso Senhor mantém o equilíbrio absoluto nas almas que vivem da fé. Por isso, Nossa Senhora estava em pé ao pé da cruz. Quando ela olhava, ouvia blasfêmias de sacerdotes e de toda a gente, ela sabe quem ela deu à luz. E ela não ia falar nada, rezava por esses infelizes. E por ela ter rezado, Dina se converte, o soldado se converte, Nicodemo se converte, 2000 depois são batizados por São Pedro, depois de Pentecostes. Então, queridas almas, não só é para nós um eixo, um arrimo, mas é para também todos. A vitória está nas lágrimas de Nossa Senhora, em suas dores, e na morte de nosso Senhor. Vitória absoluta
sobre todos os inimigos de Deus. Então carreguemos nossos crucifixos, não só no exterior da devoção, hein? Rezemos algumas vias sacras, sabemos olhar nos perrengues da vida, nossas cruzes, o crucifixo, a dolorosa, e ninguém sofrerá mais do que eles. E nas dores de nosso Senhor, no pranto da Santíssima Virgem, sempre teremos consolo. Podemos estar com câncer da cabeça aos pés. Olhando nosso Senhor, nós saberemos que não temos 0,2% do que Ele sofreu no alto da cruz. Então, qualquer um tem no Calvário o seu consolo. Então, peçamos a Nossa Senhora que imprima 7 dores, sim, todas elas, no nosso coração, para depois darmos valor às alegrias que brotam das dores que ela sentiu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.